Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro de 2016 e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Quase 5,8 milhões de estudantes fizeram a prova do Enem nesse final de semana. Estudantes detidos por ocuparem o Centro Paula Souza foram liberados. E a tragédia de Mariana, que completou um ano. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando o Fato Brasil de hoje, nessa nova programação da WTV. A partir de hoje, o Fato Brasil, você começa a acompanhar ele em 2 horários inéditos, tanto às 8 da noite como às 22 horas, não só mais às 22 horas inédito. Então agora você assiste o Fato Brasil mais cedo. Lembrando que a gente tem as reprises durante todo o dia, inclusive na terça-feira, e você também vai poder acompanhar o nosso programa assim que ele sair, por volta entre 8h30 e 9 horas, no YouTube. Então fique ligado aqui na WTV. E também de novidade tá aqui, ó, o nosso novo cenário. Você gostou do cenário? Pois é, um monte de jornal aqui atrás, né? Então estou aqui muito feliz porque finalmente fizeram um cenário novo para mim aqui, para o nosso programa. Então é com essa cara nova, com esse jeito novo, com um horário novo que nós vamos dar início ao nosso programa de hoje. E quase 5,8 milhões de pessoas, estudantes quer dizer, fizeram a prova do Enem nesse final de semana. E é o que nós vamos acompanhar no VT. Olha aí. 30% dos 8.600.000 inscritos não apareceram para fazer as provas nesse fim de semana. O percentual é o maior desde 2009, quando foram computadas 37,7% de abstenções. Por estado, o Amazonas concentrou o maior número de faltosos. Já o Piauí registrou o menor índice de ausentes. Além disso, 768 candidatos foram eliminados por infração às regras de segurança, como descumprimento do edital, flagrante do detector de metais e até recusa da coleta do dado digital. Cerca de 271 mil candidatos não puderam fazer o Enem por causa das escolas que foram ocupadas por movimentos estudantis em protesto contra a PEC dos gastos públicos e contra a reforma do ensino médio. Para esses alunos, o exame será aplicado nos dias 3 e 4 de dezembro. Mesmo assim, o MEC considerou o Enem 2016 um sucesso. Em algum momento houve até dúvida com relação ao sucesso do Enem, né? E a gente conseguiu fazer com que 97% dos inscritos tivessem condições de participar do Enem 2016. Pois é, o Enem, mais uma vez, assim, cercado de polêmicas também, a gente não pode dizer que não tenha tido polêmicas, principalmente com questões... muitas questões que pessoas que são graduados, tanto em física, como química, como biologia, pessoas graduadas não conseguiam responder essas questões de uma maneira fácil. A minha crítica em relação ao Enem, justamente nessa parte do Enem, é por que o ensino médio brasileiro não é tão forte como as questões do Enem. Eu recebi diversas reclamações, eu tenho amigos que fizeram o Enem que ficaram até desanimados. Principalmente porque disseram que a prova estava num nível muito alto. Aí você fala assim, não, é a pessoa que não estudou o ano inteiro. Teoricamente, o exame nacional do ensino médio deveria ser uma prova feita para que a gente pudesse analisar o ensino médio. Ou seja, o que caísse nessa prova deveria ser o que é passado na grade curricular do ensino médio. E a gente percebe que na realidade não se passa na grade curricular. Principalmente as questões de física e química, as pessoas ficaram assim... Meu Deus, a ver navios. E não, mas a pessoa tem que estudar o ano inteiro para fazer. Não. Teoricamente, essa prova você não deveria estudar para fazer ela. Deveria ser uma prova que você deveria acertar se a sua escola é boa o suficiente para te passar todo aquele conteúdo nos 3 anos que o ensino médio, que demora para se completar o ensino médio. Mas não. É porque inventaram um monte de coisa que para fazer essa prova, para fazer todo mundo fazer essa prova, simplesmente essa prova abre fronteiras, abre vagas em escolas federais e em outras universidades públicas.
E é por isso que grande parte estuda pra caramba para ir bem nessa prova, porque os pontos dela servem para ajudar você a entrar. E alguma, na Universidade Federal, que você entra através do SISU, por exemplo, você precisa se der. Se você não faz o Enem, você não pode entrar. Então, meio que se desviou realmente do verdadeiro motivo desse exame acontecer. Beleza, ok, eu acho válido a gente fazer uma prova só para você ter a chance de entrar em universidades, em várias universidades, inclusive tem universidades particulares que usam a nota do Enem. Eu acho isso bacana. Mas eu acho que aí cabe a gente fazer uma crítica ao nosso ensino médio. Ah, então você é a favor de uma reforma? Sim, eu sou a favor de uma reforma no ensino médio, sim. Só que a gente já vai falar um pouco sobre a PEC 241 aí, que é um assunto que está em discussão, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas a questão toda é que o nosso ensino médio é fraco. Mas eu também não acho que tirar disciplinas vai fazer ele ficar mais forte, entendeu? Não adianta nada você saber português e matemática, mas chegar na prova do Enem, não saber nada de física, não saber nada de química, não saber nada de história, não saber nada de nada. Complicado essa situação. Então, na verdade, o governo ele tem que ter ferramentas para te oferecer uma educação melhor. É o que eu acho. Então, a minha crítica ao Enem não vai ao Enem diretamente, ao Enem pelo Enem, mas vai pela questão do ensino médio, principalmente o ensino médio público no nosso país, onde é notório de que não chega nem aos pés do que deveria ser. Então fica aqui a minha crítica. E ainda falando de Enem, o tema da redação, né, que foi intolerância religiosa, agradou muitos estudantes e a sociedade. E é o que a gente vai ver na reportagem agora. Olha só. No segundo dia do Enem, os alunos fizeram provas de português, matemática e redação. Mas as questões consideradas mais difíceis por vários deles foram as de sábado, principalmente física e química. Química e física, assim, foi horroroso. Não tem esperança nenhuma. Eu já até desisti, assim, tô até pensando em vender minhas artes na praia. A parte de física, então, estava bem matemática estava bem pegado, mas a redação estava um tema muito legal. Gostei muito da redação. Esse professor explica o que pode ter dificultado o estudante nessas disciplinas. Foram questões mais teóricas, exigindo dos alunos questões mais conceituais, e isso deve ter trazido maior dificuldade aos candidatos. E acrescenta que a prova de português desse ano também teve características diferentes. Tradicionalmente, a prova do Enem, ela aborda diversos textos. Para cada questão, é um texto diferente, um contexto diferente. Nesse ano, não se exploraram tantos as imagens, né, o que nós chamamos de linguagem não verbal, exigindo do candidato, então, uma leitura mais intensa do que nos outros anos. Então, isso deve ter gerado uma maior dificuldade aos candidatos. O tema da redação, aguardado com curiosidade durante todo o ano, foi intolerância religiosa. Muitos estudantes elogiaram a escolha. Eles tiveram 30 linhas para desenvolver o assunto, em um texto dissertativo argumentativo. Frei Davi, da ONG Educafro, que luta pela inclusão dos negros em universidades públicas, destaca a importância de abordar o tema. Com certeza, o tema do Enem veio de maneira muito positiva, porque ele veio dar um recado. O país é um país leigo, é um país laico, é um país que tem na sua Constituição o respeito à diversidade religiosa. Mas ele também faz uma crítica à prova, que deveria ter tido pelo menos 6 questões sobre o negro. Desta vez, algumas provas vieram 3 questões só sobre o negro, outra veio 4 questões sobre o negro, e todas as questões ingênua, com a visão do colonizador, com a visão eurocêntrica. Isso é um crime contra o Brasil que estamos construindo. E uma pesquisa, aliás, estudantes detidos por ocuparem o Centro Paulo Souza foram liberados. Pois é o que a gente acompanha no VT agora, olha só. Os 40 estudantes foram liberados por volta das 4 horas da manhã de hoje. Eles haviam sido detidos ontem à noite por policiais militares que desocupavam o Centro Paula Souza. Os estudantes ocuparam o local no fim da tarde em protesto por reivindicações específicas das FATECs e ETECs, mas também por serem contra a PEC dos gastos públicos e a reforma do ensino médio. De acordo com o advogado dos jovens, a PM não tinha mandado de reintegração de posse e não informou o motivo da detenção. Pois todo mundo que tem acompanhado as ocupações, e nós já temos como tradição justamente as ocupações das escolas no ano passado e tudo mais, vimos que novamente o Centro Paula Souza, a sede do Centro Paula Souza, que é a organização, né, que comanda as ETECs em São Paulo, foi ocupado por estudantes, e logo em seguida a Polícia Militar entrou, tirou todo mundo, levou todo mundo da delegacia e os estudantes foram liberados.
nessa madrugada. A polícia, mesmo como você viu na reportagem, não sabia o direito, não foi dado o motivo do porquê ficaram tanto tempo presos. Eu vou dizer o motivo. O motivo é esse, gente. O governador do estado de São Paulo, ele está com medo. Nosso Geraldo Alckmin, vulgo picolé de chuchu, está com medo. Está com medo dos estudantes fazerem em São Paulo o que fizeram no final do ano passado, que deixou ele para perder o pouco de cabelo que ele já tem. Eu também tenho pouco, tá, gente? Não é por causa disso. Não estou chamando o cara de careca, mas é por conhecimento de causa, tá? Então, ficou com medo do pessoal chegar lá e ocupar as escolas tudo de novo. E o movimento em São Paulo crescer. Assim como é grande no Paraná, assim como é grande em Minas Gerais e como está crescendo. Aqui em São Paulo, inclusive, a Unifesp, né, gente? A Unifesp em Guarulhos e no ABC, ou foi Osasco? Não, na Baixada Santista. Também foi ocupada. Então, contra a PEC 241, que eu falo, eu também sou contra a PEC 241, que virou PEC 55 agora, que está no Senado, passou já pela Câmara. Eu sou contra também esta reforma, porque essa reforma vem para tirar investimento da saúde e educação. Não se deixe enganar por esses comentários, porque é engraçado que o governo sabe tirar investimento, dá um teto de investimento em saúde, educação e tudo mais, mas não dá teto de aumento para eles, né? Aumento para o judiciário, aumento para a Polícia Federal, para os investigadores, não para o peãozão que está lá se matando, não é para o policial que está se matando te defendendo, não, rapaz. É para os grandes, né? É aumento para o vereador, é aumento para o deputado, é aumento para o senador, para o presidente, para a equipe executiva, mas o povão, ó, tá se ferrando, porque nós vamos ter que cortar gastos, porque nós não temos dinheiro, então nós vamos cortar gastos. Aí cortaram o gasto da onde? Meu e seu, da nossa educação, da nossa saúde. Então, meu filho, é por isso que eu sou contra. Em outras oportunidades, nos programas dessa semana, eu vou comentando um pouco mais sobre a PEC, que agora é PEC 55 no Senado, tá bom? Mas fica aqui a minha resposta. O que está acontecendo em São Paulo é que quando eles tentam ocupar as escolas, o governador manda a PM desocupar logo antes que o movimento tome a proporção que teve no ano passado, e o governador tem que fazer alguma coisa. Tem que responder novamente, mas não tinha dado a resposta, os estudantes não tinham conseguido o que queriam. Não, na verdade, o que o governador está tentando esconder é que a reorganização escolar está acontecendo por debaixo dos panos sem ninguém ver. Esta é que é a verdade. E uma pesquisa do Senai mostra que 53% se consideram informados sobre a reforma, que é sobre esse assunto que a gente está falando. Vamos ver o VT rapidinho. Roda aí. 53% dos jovens ouvidos se consideram informados sobre as mudanças da reforma do ensino médio. A região em que mais entrevistados dizem saber sobre as propostas do governo é a Sul, e aquela em que menos pessoas afirmam conhecer a reforma estão no Nordeste. Além disso, os alunos de escolas particulares se dizem mais informados sobre a reforma do que de instituições públicas. Entre os entrevistados que consideram conhecer a reforma do ensino médio, 65,3% aprovam a inclusão do curso técnico como um caminho para aprofundamento de formação para alunos do ensino médio. E entre os jovens que já fizeram cursos de educação profissional ou pretendem fazer 76,1% acreditam que esse tipo de formação é importante para conseguir o primeiro emprego. 53% das pessoas no Brasil se mostram informadas sobre essa reforma que o governo pretende. Porém, isso não quer dizer que as 53% das pessoas aprovem a reforma que o governo está querendo fazer. O que os estudantes eu vejo que querem fazer, o que seria o ideal, é que haja conversa, que haja uma reforma com os educadores presentes, e não simplesmente ir lá e cortar tudo e achar que isso vai ser bom para a educação. Aí veja a seguir aqui no Fato Brasil, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump disputam a eleição, estão na reta final ali, ó, voto a voto. E a tragédia de Mariana completa um ano, além da previsão do tempo. Não sai daí, eu já volto, é rapidinho para tomar um ar só. Eu já volto. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais.
entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Com o Fato Brasil, aqui na WTV. Antes de continuar o bloco, queria só mandar um abraço para todo mundo que está me assistindo e para minha nova equipe que está aqui presente, que é o David e o Gabriel, que estão aqui na produção do programa. Vai aparecer o nome deles aí nos créditos. E agradecer também a todo mundo que me assiste. Lembrando que durante todo o programa vai passando aqui embaixo, ó, a maneira como você pode entrar em contato conosco, que são as nossas redes sociais. Vai lá no Facebook e põe a tua opinião lá, que eu leio ela aqui. Manda um vídeo pra gente que eu ponho no ar. Mesmo que a opinião seja contra mim, eu coloco no ar, não tem problema nenhum quanto a isso, já disse. Aqui não tem gente que é dono da razão, não. Tem opinião. E a sua opinião é importante aqui no Fato Brasil. Então vamos lá. Vamos, antes de mais nada, para o nosso giro internacional, onde nós temos um assunto importante, né? A democrata Hillary Clinton está contra aí o Donald Trump. Estamos no último momento da eleição americana, que com certeza ela influencia muito a política internacional e influencia demais as nossas vidas, infelizmente, né? A gente é muito dependente dos Estados Unidos e isso é ruim. Mas vamos ver como está essa reta final no VT agora. Roda aí. Especulação sobre quem vai ganhar a disputa pela Casa Branca transcende fronteiras. Na China, o macaco guru, animal que ficou conhecido como o rei das previsões, disse que a vitória será do republicano Donald Trump. Mas aqui nos Estados Unidos, a situação está indefinida, apesar de muita gente já ter aderido ao voto antecipado. Quase 40% dos eleitores. Há poucos dias da decisão, novas acusações contra a democrata Hillary Clinton vieram à tona. Hoje, a Fundação Clinton admitiu ter recebido uma doação de $1 milhão do Catar, quando Hillary era secretária de Estado. A história foi revelada em um e-mail publicado no Wikileaks. Sobre Donald Trump surgiram novas histórias de radicalismo. Essa reportagem do The New York Times fala de uma suposta milícia extremista do estado da Geórgia, que estaria encorajando seguidores a atacar imigrantes, muçulmanos e refugiados sírios. Os adeptos do grupo acreditam que Hillary vai estabelecer uma política radical anti-armas e que só Trump pode fazer a América grande de novo, resgatando valores tradicionais. Os ânimos estão exaltados. Ontem à noite, durante um evento na Carolina do Norte, o presidente Barack Obama estava elogiando Hillary quando foi surpreendido pelo protesto de um eleitor de Trump, vestido com um uniforme militar. A plateia começou a gritar o nome de Hillary. Obama pediu silêncio e voltou a defender o direito do adversário de se manifestar. Primeiro, nós vivemos em um país que respeita a liberdade de expressão. Segundo, este senhor parece ter servido o país militarmente. Então, vamos respeitá-lo. E novamente digo, não vai, votem, disse o presidente norte-americano. Neste sábado, Hillary Clinton e Donald Trump fizeram comícios na Flórida, estado onde uma vitória pode ser decisiva para o futuro dos dois candidatos. Os comícios vão até a terça-feira. O objetivo é conquistar os eleitores que ainda estão indecisos. E só atualizando essa denúncia que o FBI apresentou contra a Hillary Clinton, o FBI falou que ela não tem nada a ver e que ela não será investigada. É isso. E até terça-feira, até amanhã, nós vamos chegar aqui com o resultado, né? Aliás, eu acho que na quarta-feira que vai ter o resultado das eleições dos Estados Unidos. Aí vamos ver quem é que vai estar à frente dos Estados Unidos, um dos países mais poderosos do mundo, o país mais poderoso do mundo nesse momento. Vamos agora então para a nossa previsão do tempo do Brasil, a Grande São Paulo e a Grande Rio agora. Roda aí.
A semana será marcada por temperaturas elevadas no Brasil e também por temporais em diversas localidades. Nesta terça-feira, faz bastante sol na maior parte do país e há expectativa para pancada de chuva entre a tarde e a noite, que podem vir com forte intensidade do leste de São Paulo até o estado do Amazonas. A previsão para pouca chuva no interior paulista, interior do Paraná e leste de Mato Grosso do Sul. Todas estas áreas vão ter bastante sol e só devem ter chuva entre a tarde e a noite, pelas faixas escuras do mapa, do oeste de Mato Grosso do Sul ao leste do Acre, norte de Minas, pequenas áreas de Goiás, do oeste da Bahia, litoral da Bahia pegando a região de Salvador, Grande Vitória, litoral do Espírito Santo e o estado do Roraima vão ter um dia com um pouco mais de nebulosidade. Também faz sol, mas a nebulosidade já aumenta no período da manhã e podem ocorrer várias pancadas de chuva desde cedo. E em alguns momentos também pode chover forte. A boa notícia para o Espírito Santo é que nesta semana vão ocorrer muitas pancadas de chuva no estado, que vai aliviar a secura. Faz bastante calor nesta terça-feira. A mínima para São Paulo é de 17 graus e 25 graus em Teresina. A máxima é de 31 graus em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro e 34 graus em Cuiabá. O calor e a alta umidade vão espalhar nuvens de chuva sobre o estado de São Paulo nesta terça-feira. As temperaturas vão ficar bastante elevadas na região metropolitana e faz bastante sol ao longo do dia. Mas entre a tarde e a noite a nebulosidade aumenta um pouco e são previstas pancadas de chuva que podem vir com força. Na capital, a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 29 graus. Em Guarulhos, mínima de 16 e a máxima pode chegar aos 30 graus. O dia vai amanhecer com um pouco de névoa na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas a tendência é que logo se dissipe e ao longo do dia o sol vai predominar na região. As temperaturas ficam elevadas e entre a tarde e a noite há previsão para pancadas de chuva que podem vir com força. O alerta é para temporais entre a tarde e a noite. Na capital, a mínima prevista é de 20 graus e máxima de 32 graus. Em Magé, mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Pois é, aqui em São Paulo vai ficar igual, né? Dentro de casa um calor, fora aquele calorzinho de manhã e vai refrescar a noite com chuva. Então põe a blusa, o guarda-chuva e tudo na bolsa, porque em São Paulo é assim, né? E no resto do país você pode acompanhar aí como vai estar o tempo. E vamos agora para os meus comentários finais. Eu vou rodar um vídeo agora muito importante que retrata sexta-feira passada, completou um ano da tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais. E nós vamos ver o VT e depois do VT eu tenho algumas coisinhas para comentar. Roda aí. De repente, a hora passou, o mês acabou, o ano se foi. Assim chegamos aqui, um ano depois da lama destruidora, 365 dias após aquelas 4h20 da tarde do dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem de Fundão se rompeu, levando casas, arrastando gente. Quem estava ali, em um minuto, deixou de estar. Um dia congelado no tempo. À medida em que a lama endurecia, o trabalho da hora deu lugar ao trabalho futuro. Para alguns, providências rápidas, para outros, nem tanto. Na relatividade do momento, o importante era começar a pensar medidas emergenciais. Uma ação cautelar promovida pelo Ministério Público de Mariana conseguiu bloquear 300 milhões de reais nas contas da Samarco. A chance de um termo de ajustamento de conduta foi rejeitada. Nós tentamos assinar um TAC, no qual a empresa poderia garantir todos os direitos dos atingidos, a indenização e reconstrução das comunidades, e ela se recusou a assinar esse TAC. Então nós ajuizamos uma ação principal, uma ação civil pública, são 345 cartões de auxílio financeiro mensal pagos às famílias de Mariana, uma antecipação de indenização no valor de 20 mil reais, que é pago também às famílias que perderam sua casa, uma antecipação de 100 mil reais para as famílias que perderam seus parentes. Em fevereiro deste ano, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto os 300 milhões bloqueados quanto a ação principal, que garantia os direitos dos atingidos, foram transferidos à Justiça Federal. Mesmo com o processo na Justiça Federal, nós recomendamos à empresa que ela selecionasse 3 terrenos para possível reassentamento das comunidades, principalmente de Bento e Paracatu, onde ela selecionou e houve a votação por parte dos atingidos. Então houve uma participação dos atingidos e eles votaram
Bento Rodrigues escolheu o terreno de Lavoura, que fica a cerca de 12 quilômetros da sede de Mariana, e a comunidade de Paracatu escolheu o terreno da Lucila. Em julho, o STF decidiu que os impactos ambientais ocasionados pela Samarco seriam de competência da Justiça Federal e os direitos humanos da Justiça Estadual. Em setembro, a comarca de Mariana instaurou 105 processos contra o descumprimento da Samarco com relação aos direitos dos atingidos. Desses, 81 foram reconhecidos e 9 aguardam decisão do juiz. A luta das famílias ainda é grande, mas para o promotor, as medidas tomadas até aqui são históricas. Em tragédias como essas, as famílias sempre ficam desamparadas, nunca têm direitos mínimos assegurados e muitas vezes são submetidas a um longo processo judicial de reparação. Em Mariana, nós invertemos essa lógica. Em primeiro lugar, nós garantimos a plena participação dos atingidos. Em segundo lugar, nós quebramos o paradigma de ter que esperar um longo processo judicial para ter algum amparo. Nós fixamos o amparo desde o início. Previsão é que o novo Bento e a nova Paracatu fiquem prontos em 2019. Enquanto isso, o meio ambiente sofre uma espera bem maior. A morte de peixes e a contaminação de rios e litorais não podem ser avaliadas em quantias financeiras. Na última terça-feira, o Instituto Estadual de Florestas proibiu a pesca do Rio Doce. Mesmo assim, a mineradora se nega a pagar qualquer uma das 50 multas ambientais aplicadas. A Fundação Renova, criada pela Samarco, alega promover ações socioambientais, mas efetivamente as reparações são lentas e, em alguns casos, apenas o tempo vai dizer. 5 de novembro de 2015, um dia que parece não acabar. Pois é, como você pôde relembrar a tragédia de Mariana, né? A Samarco diz que está cooperando, está tomando as providências justamente para que as pessoas sejam indenizadas e possam reconstruir as suas vidas. O que eu vou dizer é o seguinte, o que eu já disse há um ano atrás, eu vou repetir. Uma vergonha um país como o Brasil, com o tamanho que o Brasil tem, simplesmente não fazer nada. Porque, me desculpa, dar indenização e cooperar para a reconstrução não faz mais que obrigação. A Samarco não está sendo boazinha e nem a Vale, ali que a Samarco ela é operada pela Vale e pela uma outra empresa que não me fugiu o nome agora, que é da Austrália. Então, eles não fazem mais que a obrigação de dar um pouco de dar essa indenização. O que eu coloco em xeque aqui é o seguinte: onde estão as multas? Por que essa empresa continua minerando? Ela deveria perder o direito, simplesmente perder o direito de continuar explorando o solo brasileiro. E o pior, não há indenização que vai fazer com que as pessoas tenham de volta o ecossistema que foi arrasado por esse acidente. Acidente anunciado, né? Porque colocar uma barragem que simplesmente estourou por uma falta porque era uma porcaria mesmo, construída como se fosse qualquer besteira, aí é fácil. É ruim não falar um palavrão nessa hora, mas eu não falo. Mas dá vontade às vezes. Então fica aqui a minha crítica. 1 ano se passou. Os responsáveis não foram presos pelo pior crime ambiental que o Brasil já viu. Isso mesmo, o pior crime ambiental. Sabe o que é engraçado? Tem político que veste bandeira verde aí e que não está fazendo nada. Não vi nenhum dos ambientalistas fazendo alguma coisa, pelo contrário. Aí eu critico sim, o governo Dilma Rousseff na época não fez nada. E o do Michel Temer agora está fazendo nada mais ainda. Quando tiver gente presa, pagando por esse crime, aí eu falo outra coisa aqui. Mas por enquanto, esse negócio, nós estamos pagando indenização, isso não faz mais que a obrigação. Porque se não pagasse, mostraria que são mais canalhas do que já são. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu estou com o programa super estourado hoje, então eu vou ficando por aqui. E fico aqui com essa crítica. Tchau, pessoal. Até amanhã. E mais outro Fato Brasil com mais notícias e mais dor no estômago. Porque o estômago dói muito quando a gente dá essas notícias aqui. Tá bom? Tchau, pessoal. E até amanhã. Tchau.